a natureza. O que seria, se não essa totalidade formada por humanos paisagens, que, por tanta vontade de entendê-la, a compartimentamos e agora nos vemos frente à necessidade de sermos, uma vez mais, apenas natureza? Rodrigo Fontana. Boa tarde, boa manhã. Estou nervoso um pouquinho. Queria dizer primeiro, então, bom dia a todas as pessoas presentes, todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui, nesse espaço tão lindo da Amigos do Verde. Acredito que é uma evidência, esse evento hoje, mais uma evidência de que essa revolução, digamos, da sustentabilidade, como muitas pessoas vêm chamando, ela já está em curso, né? Então, o fato de estarmos todos aqui hoje tem a ver com isso. E eu gostaria, então, de agradecer, já foram agradecidas todas as pessoas, a Marcinha que organizou, o espaço, o Instituto Alana, todas as pessoas. Acho que é importante que a gente recorde que as ações são feitas de pessoas, né, e não de supercomputadores ou tecnologias digitais, né. A gente comentou um pouco sobre... A Silvia falou um pouco dessa volta à manualidade, né, às tecnologias analógicas, do toque, né, dessas questões todas. Eu acho que é fundamental. Eu estruturei uma fala hoje em 5 tópicos. Eu tinha feito uma apresentação, mas eu decidi que eu vou transgredir ela e vou falar. Porque eu acho que falando a gente busca mais o olho, busca mais essa sensibilidade das pessoas, que o digital ele é muito, muito importante, muito interessante, mas às vezes eles nos roubam um pouco a nossa atenção. Eu vou começar falando, então, um pouco dessa base do por que está todo mundo hoje aqui falando em sustentabilidade e desde quando se fala em sustentabilidade. Então, vou falar muito rapidamente sobre um dos principais estudos e primeiros estudos a nível internacional sobre a questão da humanidade e a sua falta de sustentabilidade. Ainda nem tinha esse nome ainda, que a gente pode atribuir a um grupo de 1972, a publicação, que são os limites do crescimento. Nessa publicação, as pessoas, esse grupo foi sediado dentro de um instituto muito importante de tecnologia, que é o MIT, o Massachusetts Institute of Technology. Eles projetaram, com base em cinco fatores principais que limitariam ou desencadeariam o desenvolvimento humano. Então, eles pensaram em termos de população, de alimento por per capita, de produção industrial, recursos não renováveis e poluição. Ou seja, tudo o que a gente precisa para desenvolver, né, para ter desse desenvolvimento. Eles, com base em teorias de sistemas, da teoria de sistemas e de modelação computacional, eles projetaram o mundo, com base em dados medidos de 1900 a 1972. E eles pegaram, então, esses dados medidos, sabidos, fatos, e rodaram nos sistemas computacionais. E chegaram à conclusão que nós teríamos colapsos muito claros caso nós seguíssemos o modelo de desenvolvimento do século XX, desse tempo medido. E teríamos, então, o que eles chamaram então, de colapsos em 2030, mais ou menos. Então, a gente estaria muito perto disso, né? Esse estudo, apesar de ter sido feito por pessoas muito importantes e um instituto de tecnologia super respeitado desde aquela época até hoje, ele foi propositalmente descreditado. Ele foi criado uma ideia de negação a ele, de fazer uma descreditação. E esse estudo foi mais ou menos deixado de lado, digamos, não foi muito levado em conta, a não ser por pessoas bastante visionárias, né, que deu
bastante embasamento para o movimento ambientalista, toda essa questão. Depois, em 87, ou seja, quase 15 anos, mais de 15 anos depois, teve novamente uma questão muito importante e se cunhou o termo, então, desenvolvimento sustentável. Esse termo, desenvolvimento sustentável, ele vem com a noção de que o ambiental, ele não está em crise o ambiental do ponto de vista do ecológico, digamos assim, dessa dicotomia que a gente segue fazendo, mas o que está em crise não é o ambiente, o que está em crise é o ambiente social que está em crise, né? Então, temos que cuidar do ambiente social para que a gente consiga cuidar do ambiente ecológico natural. E lá, então, se fundou essa ideia de desenvolvimento sustentável com essa base de que temos que ter justiça social para que exista um cuidado ambiental e isso tudo também gerando um desenvolvimento econômico. Esses são os 3 pilares da sustentabilidade proposto pela ONU e todas essas questões. Então, a justiça social, o cuidado ambiental e o desenvolvimento econômico são os 3 pilares. Depois eu vou, no final, questionar um pouquinho eles, vou me dar essa liberdade. Bom, isso começou, então, a ser trabalhado mais abertamente e ficou extremamente conhecido com o advento da Eco 92, né? Então, toda essa questão lá dessa cúpula de sustentabilidade, onde se tem a grande ideia de que as ações elas devem ser feitas na base, nos locais, para que a gente alcance uma melhoria global. Então, a Agenda 21 eram grandes estratégias do ponto de vista local para que a gente pudesse melhorar a questão global. Bom, o segundo ponto que eu quero abordar dentro dessa questão da sustentabilidade é o papel que a cidade tem hoje nessa história toda, né? A gente vê que a gente fala bastante em sustentabilidade, a gente fala muito em verde, em natureza, em espaços abertos, e o que a gente vê é justamente o contrário, né? A gente cada vez mais se fechando, cada vez mais perdendo os espaços abertos, os espaços, não só os espaços verdes, né? Os espaços azuis de céu, os espaços marrons de barro, todas as cores, né, que a natureza tem. A cidade, ela hoje é um advento de escala global, né? E essa é uma evidência muito importante de a gente se dar conta, porque talvez a gente ainda pense nas cidades como algo... Bom, as grandes cidades são exemplos, são pequenos pontos no planeta, não chega a ser um problema, né? Mas isso não é verdade, né? A gente hoje vê, e tem, no ano 2000, teve a primeira publicação de um mosaico de imagens da Terra à noite, imagiada por satélites, onde a gente vê que as cidades estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Pelo planeta inteiro. Então, a cidade, hoje, a gente pode falar em termos de uma cidade mundi, uma cidade em escala mundial, que talvez seria um dos maiores... talvez o maior desafio do século XXI seria como a gente vai lidar com as cidades, como a gente vai transformar as cidades, porque elas são naturais, elas são inerentes à nossa sociedade, né? Elas são uma construção. Qual é o problema, em geral, que essa cidade guarda? Que ela segue sendo uma questão de dicotomia entre o que é humano e o que é natural ecológico, né? Natural humano e natural ecológico. Então, ela segue, essas duas esferas seguem separadas, por mais que a gente fale que tudo é uma coisa só, que o ambiente é uma questão integral, a gente ainda segue vivendo ele bastante apartado. Então, a gente vive com carros ou com ônibus, dentro de casas, apartamentos, andando por ruas asfaltadas, e a questão está bastante dividida, né? O que essas cidades, então, elas são, ao mesmo tempo, esse lugar onde a gente está. A maioria das pessoas do mundo, a partir de 2009, passaram a habitar as cidades,
mais da metade da população, dos 7 bilhões de habitantes, vive em cidades, e isso é uma questão que precisamos saber lidar. O que alguns autores vêm chamando de revolução da sustentabilidade é bastante interessante ser pensado. Assim, a gente fala em revolução da sustentabilidade e talvez venha na cabeça assim, algo, uma revolução política, uma mudança do sistema econômico. E o que a gente tem uma noção bastante interessante assim, de a gente pensar é que o que a gente precisa mudar as causas, o código base que as pessoas trabalham para viver, para desenvolver sua cultura. E isso não é uma questão de economia, não é uma questão de política, não é uma questão de ecologia, não é uma questão de... É uma questão de todas essas questões ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que pensar na revolução da sustentabilidade como uma mudança na direção, e não uma reorganização. A gente não precisa mais se reorganizar, fazer tecnologias mais eficientes, mas seguindo os mesmos padrões tecnológicos, o mesmo pensamento da eficiência e não de uma questão contextual, de contextos. Então, a gente continua, mesmo dentro do paradigma da sustentabilidade, por vezes se valendo da mesma forma de pensar que gerou toda essa insustentabilidade. Então, o que a gente precisa realmente... Aí vem uma coisa bem interessante, que a palavra revolução ela foi primeiramente usada na geometria, e ela significa girar 180 graus dentro de em torno de um eixo. Ou seja, a revolução é tu mudar de direção, é tu mudar de forma e conteúdo. Isso é a revolução. Para essa revolução, a gente precisa primeiro ter a consciência, ter os dados científicos que estão sim ao nosso lado hoje em dia, falar a verdade, todas essas questões, mas a gente precisa de tecnologias talvez bem simples em relação a essa revolução, que são a inovação, né, a visão, sermos visionários, termos sonhos claros e acreditarmos nos nossos sonhos, né? A gente tem que trabalhar em rede, temos que ter essa noção de que a rede ela é não só uma forma de um apoio mútuo, como também é uma forma de a gente enxergar aquilo que a gente nem sabia que existia e que o outro traz para a gente. Então, a gente precisa trabalhar em rede. Nós precisamos também, além da criatividade, da inovação, de trabalhar em rede, precisamos também ter a noção de que o aprendizado ele é constante, que nós não sabemos para onde a gente vai, nem como a gente sabe que a gente precisa mudar. E uma das últimas ferramentas, assim, uma das ferramentas que a gente também precisa trabalhar muito é a questão do amor, a questão da compaixão, a questão de a gente acreditar muito profundamente, muito internamente que a gente quer e a gente necessita dessa mudança. A gente precisa disso e a gente tem que amar a ideia de que a gente tem que ter um mundo melhor num futuro e num presente. Essas ferramentas elas podem assim, parecer um pouco... como que eu posso dizer assim, não tão sérias, não tão científicas, né? Um pouco, como se falaria assim, brincando, um pouco hippies, né? Mas essas ferramentas, elas foram propostas por ninguém menos do que o mesmo grupo do MIT, só que 30 anos depois. Então, eles refizeram todo aquele estudo com os 5 fatores do desenvolvimento, eles refizeram o mesmo estudo 20 anos depois e 30 anos depois, e publicaram esse estudo em 2004. E a gente vê que os gráficos deles seguem perfeitos. E todos esses 30 anos que se passaram, na verdade, foram 30 anos perdidos de algo que a gente já sabia, lá em 72. E aí, quero agora... Eu me esqueci de medir meu tempo, mas faltam 2 minutos. Mas a minha pergunta, assim, para introduzir um pouco para ir
finalizando um pouco essa conversa, bom, eu vim aqui falar de criança e natureza na cidade, né? Aí eu vim falar de sustentabilidade, vim falar de MIT, de parâmetros de crescimento. E aí a conclusão lá desse centro de investigação, se não me engano, ser visionário, ter muita criatividade, ter um constante aprendizado, ter uma capacidade enorme de trabalhar em rede, de cooperar e uma extrema capacidade de amar e de ser livre, me parecem características muito inerentes às crianças, né? Então, a gente precisa enxergar que as crianças, elas não são só alguém que a gente acompanha o seu desenvolvimento e a gente leva os nossos saberes de adultos, de sociedade para eles, e sim que talvez seja sim isso por um lado, mas talvez o inverso seja muito produtivo também, que é a gente aprender com eles e deixar eles ter os espaços deles para falar sobre essas coisas, né? E aí agora eu quero questionar aquela tríade, os 3 pilares da sustentabilidade proposto pela ONU, justamente para tentar assim, dar um fechamento na fala. Quando a gente pensa em justiça social, em cuidado ambiental e em desenvolvimento econômico, será que a gente verdadeiramente está pensando em sustentabilidade? Bom, parece bom, né? Cuidar das pessoas, cuidar do ambiente e cuidar da nossa economia, da nossa capacidade de gerar renda, de gerar tecnologias. Isso parece muito promissor. Mas o questionamento que eu quero fazer é com base num pequeno pensamento assim, de uma ideia. Se a gente tivesse um ditador verde, digamos assim, e esse ditador fosse uma pessoa muito interessante, realmente muito interessante, pensasse muito em sustentabilidade, em eficiência energética, em cuidados, e ele usasse todo o seu poder ditatorial para alcançar uma justiça social, um cuidado ambiental e um desenvolvimento que ele conseguisse. E aí a pergunta, para finalizar, vem: isso seria sustentável? Ou se esse ditador morresse e o filho dele fosse um ditador tirano, a gente teria, então, a sustentabilidade? Ou tudo mudaria por causa da vontade de um tirano? Ou seja, o que eu quero trazer com isso? Quero adicionar um 4º elemento nessa tríade da sustentabilidade, quero transformar ela num tetraedro da sustentabilidade. E quero dizer que a forma de gestão para a gente chegar na sustentabilidade é fruto fundamental da sustentabilidade. Ou seja, se nós construirmos uma forma de gestão que chegue na sustentabilidade de maneira participativa e em rede, aí sim a gente vai ter a sustentabilidade desta sustentabilidade. Porque não vai mais depender de uma pessoa, nem de um governo, nem de poderes, né? E sim de uma consciência coletiva de que a sustentabilidade é um caminho, né? E, para terminar, deixar, então, essa reflexão desse questionamento em relação à sustentabilidade e trazer essa noção de que as crianças, elas talvez devam ser mais autores do que atores sociais. Então, a gente realmente abrir espaço para elas, dar o espaço que elas facilmente querem ter, elas têm esse espaço, mas a gente poda ele. Então, pensar que, com base nas crianças, a gente pode estar inovando e conhecendo coisas que a gente nem sonharia hoje, né? Tem frases muito clássicas nesse sentido, né? Que o que hoje é a realidade, outrora era mera imaginação, né? Então, quero terminar com essa frase e dizer que é muito interessante a gente estar vendo tudo isso acontecer, isso já está acontecendo, e que nessa caminhada da sustentabilidade tem um autor argentino que ele usa uma metáfora que é a vida como um veleiro. E ele traz a
a antítese do veleiro como sendo o Titanic, né? Um navio forte, resistente, né? Que vai e quebra mares e toma o seu rumo e sabe o que quer. E a sustentabilidade não tem que ser isso, ela não tem que ser, não, nós vamos para a sustentabilidade, custe o que custar, nessa direção. E sim pensar que a sustentabilidade ela vai também andar ao sabor dos ventos, ela às vezes vai ter um ciclo onde a gente vai parar, onde a gente não vai ter força para andar, porque a gente depende dos ventos. Também ter a noção de que os veleiros são menores, são mais leves, são grupos, são redes. E com essa metáfora do veleiro, dizer que a vida é um projeto, né? E que se a gente velejar a nossa vida, a gente talvez enxergue o iceberg muito antes de não poder mais mudar de rumo, né? E que a gente possa, então, aplicar a noção de resiliência nesse sentido, né? Não de sermos resistentes e capazes de levantarmos perante os desastres e os colapsos, e sim voltarmos um pouco atrás, antevermos os problemas e, então, dar um salto por cima deles. Muito obrigado.